Bom dia a todos. Meu nome é Pierre Bastos Leite, aluno do Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, UERJ. Hoje eu vou apresentar o projeto sobre a estimativa de parâmetros em transferência de calor e massa, orientado pelo professor Luiz Alberto da Silva Abreu. O foco do nosso estudo é a BioHeat, ou biotransferência de calor. A BioHeat é a área que analisa o comportamento da transferência de calor em sistemas biológicos. Nosso principal interesse é compreender como os tecidos vivos distribuem energia térmica. A base matemática para muitos desses estudos é a conhecida equação de Pennes. A aplicação principal desse trabalho é auxiliar no tratamento e identificação de tumores, onde a dinâmica de calor é um fator crítico. Como principais objetivos, podemos enfatizar a aplicação e análise dos efeitos da transferência de calor em tecidos biológicos, na presença ou não de tumores. Além disso, espera-se nas etapas futuras analisar incertezas presentes nos parâmetros e medições e estimar propriedades e parâmetros térmicos, via solução de problemas inversos. Para entender melhor a metodologia utilizada nesse projeto, começaremos com o problema direto, que trata de solucionar a equação diferencial e analisar os efeitos térmicos por meio de simulações computacionais. No problema direto, os parâmetros da equação diferencial são conhecidos e o perfil de temperatura é determinado solucionando a equação diferencial. Os problemas inversos tratam da medição indireta de parâmetros a partir de dados observáveis, e na abordagem deste projeto são medições de temperatura visando medir ou estimar os parâmetros presentes na equação de Pennes, em particular com foco na perfusão sanguínea poder ser diretamente relacionada com a presença de tumores. Além disso, como os parâmetros presentes na equação são diferentes de pessoa para pessoa, espera-se ainda analisar a influência da variação dessas propriedades. Esta análise tipicamente recebe o nome de análise sob incerteza, e neste projeto deverá ser realizada na solução do problema direto, ou inverso, via métodos estatísticos como o método de Monte Carlo. Estamos considerando o modelo de Pennes e resolvemos numericamente, via elementos finitos do Wolfram Matemática, pela função n de Solve. Estas foram as fórmulas utilizadas na resolução do problema direto. A primeira fórmula se trata da equação de Pennes. Essa foi a equação utilizada para a modelagem do problema direto, bem como as condições de contorno, como a temperatura interna e a troca de calor com o meio externo. Aqui vamos falar sobre os resultados obtidos nas simulações feitas, mas antes vale ressaltar os parâmetros utilizados nas simulações. Existem diversos parâmetros utilizados que são iguais, como o fluxo sanguíneo, calor específico do sangue, temperatura do sangue, entre outros, mas existem outros que foram utilizados de maneira diferente, como a condutividade térmica, densidade, calor específico e geração de calor metabólico, que são específicos para cada tecido. Foram analisados dois, o tecido tumoral e o tecido cerebral. Esses gráficos foram gerados a partir da ferramenta Wolfram Matemática. Neles, é possível analisar as temperaturas em relação à profundidade do tecido em cada segundo da simulação. É possível analisar que o tumor emite mais temperatura interna em relação ao tecido cerebral saudável, nas diferentes profundidades do tecido. Logo, é possível identificar o tumor pelo maior gradiente térmico e pela identificação da perfusão sanguínea. Com os resultados obtidos, é possível afirmar que a ferramenta é realmente promissora. E para as próximas etapas, iremos desenvolver o problema inverso e a análise sob incerteza. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas na elaboração deste projeto, contendo alguns artigos científicos e um Incrópera. Muito obrigado pela atenção de todos. O meu e-mail está na tela para contato, caso seja necessário algum esclarecimento de dúvidas ou informações adicionais.